Praticamente selou a aliança entre Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes para as eleições municipais em São Paulo. Confira todos os detalhes com a Camila Yunes. 2 dias após o PT oficializar apoio à candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes deu mais um passo rumo ao apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sem adiantar maiores detalhes, o ex-presidente afirmou que a aliança está quase consolidada. Está quase fechado, está faltando pouco. Podemos dizer que era noivo já, não? Noivo, né? Jair Bolsonaro descartou a necessidade de um vice do PL na chapa com Ricardo Nunes. Vamos supor que a gente feche um acordo. Obrigatoriamente tem que ser o meu vice. Esse vice tem que ser via a cidade de São Paulo, pode ser de outro partido até. Está acertado com o presidente do PL também, essa mesma questão. O vice é do Bolsonaro. Não, não é do Bolsonaro, o vice é nosso. A gente não pode impor um vice para um candidato. O ex-presidente disse preferir não adiantar tantos detalhes sobre o apoio para evitar desgastes. Na mesma linha, Ricardo Nunes afirmou que o apoio do PT a Boulos está bastante antecipado e que prefere continuar no caminho para estruturar a aliança com o governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente. Eleição não é um candidato sozinho, né? São vários aí para disputar. Natural, a gente vai disputar. Ele vai ter as propostas dele, a gente vai ter a nossa. Tranquilo, a gente vai com um time bem forte aí para ganhar a eleição. Os dois almoçaram juntos nesta segunda-feira na sede do Executivo paulistano. Na reunião, Ricardo Nunes apresentou a Jair Bolsonaro e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o programa Smart Sampa. O projeto foi assinado no mesmo dia e prevê a instalação de 20 mil câmeras pela cidade de São Paulo até 2024. O principal objetivo do projeto é a redução da criminalidade. Até outubro, a Prefeitura vai implementar 200 dispositivos na região central de São Paulo. Agora 8h08. Repita. 8h08. Vamos analisar agora com os nossos comentaristas esse encontro entre Ricardo Nunes, Tarcísio de Freitas e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Começo com você, Diogo Schelp. Ontem, numa longa entrevista que tivemos aqui no Jornal da Manhã com o prefeito Ricardo Nunes, as movimentações para as eleições do ano que vem, eleições municipais, foram um dos principais assuntos tratados aqui com ele e ele adiantou a respeito justamente desse encontro que se efetivou e que aconteceu. Qual vai ser o peso desse apoio quase consolidado do PL e do ex-presidente Jair Bolsonaro à campanha de Nunes e essa expectativa de que vai haver um apoio de Tarcísio de Freitas também? É um apoio com um peso muito grande. Veja, em algumas pesquisas que foram realizadas, pesquisas obviamente bastante precoces, já que ainda estamos longe ainda das eleições, mas nessas pesquisas, primeiro, aparece Guilherme Boulos em primeiro lugar, com cerca de 25%, 26% das intenções de voto. Depois, algum nome do PL, que dependendo da pesquisa pode ser Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles, assim por diante. E depois, Ricardo Nunes, empatado com Tabata Amaral, que é uma das também pré-candidatas aí à disputa municipal. Isso mostra que Ricardo Nunes, a princípio, não teria um nome tão forte, pelo menos não é um nome assim que as pessoas lembram de imediato para a disputa, apesar de ser o prefeito. O problema é que ele tem a máquina do Estado na mão, a máquina da prefeitura, e isso dá muita força para ele. Com o apoio do PL, ou seja, ele traz para si aí um grande manancial de votos. O apoio de governador Tarcísio de Freitas também, obviamente, é muito importante. E o que eu posso dizer, uma informação de bastidor, é que nomes muito ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro estão já atuando diretamente na estrutura, nas discussões, na estratégia, né, que está sendo montada para a disputa municipal do ano que vem. A começar pelo nome de Fábio Weingarten, que foi ministro de Bolsonaro e já está enfronhado na discussão da estratégia para essa disputa. Então, a gente terá, com certeza, uma disputa que terá nomes fortes, como o de Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Guilherme Boulos enfrenta a questão do radicalismo, né? O nome dele é muito associado a movimentos sociais ou movimentos sem teto, a estratégias de luta que muitas pessoas em São Paulo não veem com bons olhos, e isso acaba prejudicando ele, principalmente numa disputa de segundo turno, como aconteceu nas eleições passadas municipais. Exatamente, Beraldo. A história da eleição
quando se compara, né, são histórias diferentes, mas de qualquer forma ele foi para o segundo turno com Bruno Covas ainda na eleição passada. E será que a polarização nacional vai se refletir na prefeitura aqui de São Paulo, na corrida? Tiago, acho que de uma certa forma sim, mas a gente precisa olhar para esses acontecimentos sob a ótica da política como ela é, né? Ontem, na entrevista que concedeu aqui ao Jornal da Manhã, o prefeito Ricardo Nunes disse que não tem padrinho político, que ele é o próprio padrinho, porque tem uma história na política. Então, ele já colocou uma distância dessa situação em que Bolsonaro se torna o dono desta candidatura. Depois saiu aqui da entrevista, foi a esse encontro com Jair Bolsonaro e deram essa entrevista onde, por iniciativa do próprio Bolsonaro, se mostram ali, né, numa aliança quase fechada. Me soa como muito mais uma resposta ao evento do PT com Boulos do que efetivamente algo que tenha uma decisão definitiva tomada para uma eleição que só vai acontecer daqui mais de um ano. Até lá, muita coisa vai mudar, as circunstâncias podem se transformar e esta eleição do ano que vem em São Paulo será uma eleição de todos contra Guilherme Boulos, porque Guilherme Boulos, ele é o principal nome da esquerda na cidade de São Paulo, mas claramente não demonstra preparo, capacidade para gerir uma cidade complexa, um orçamento tão grande, com tantas demandas, como São Paulo tem. Então, uma parte considerável do eleitorado vai olhar para aquele candidato que vai performar melhor contra o Boulos, que terá mais chance de ganhar do Boulos e me parece que se reunirá um universo de votos com esse candidato. Será Ricardo Nunes? Não sei. Talvez surjam aí outros nomes, eventualmente até do próprio PL. União Brasil deve lançar Kim Kataguiri. Então, está muito cedo ainda para a gente cravar o que vai acontecer.